Boa noite, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Júnior Kadima aqui para o aulão de análise de atividade. E eu estou aqui para te ajudar a fazer a diferença na educação, te ajudar a ser um profissional da educação infantil fora da média. E esse aulão, em que eu faço aqui a análise da atividade, eu compartilharei hoje com você 5 pontos muito importantes no momento de você elaborar a sua prática. Quero fazer 2 pedidos para vocês que estão aqui comigo. Já deixar o like aqui embaixo, deixar um curtir, porque assim o YouTube ele entende que esse vídeo ele está sendo importante e ele pode compartilhar aí com mais pessoas. E o segundo, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, aqueles profissionais que realmente fazem a diferença na educação. Esse é o meu grande propósito aqui com vocês, principalmente falando no desenvolvimento infantil, primeira infância. E ó, já agradeço a sua participação aqui comigo. Hoje eu vou começar essa análise trazendo alguns pontos que eu considero importantes no momento de estruturar a atividade. Todas essas atividades que eu compartilho com vocês, tanto aqui no canal do YouTube, quanto também lá no perfil do Instagram, são atividades que, para a estruturação dela acontecer, eu sigo esses pontos. Antes de falar dos 5 pontos que eu considero importantíssimos, eu vou falar dos saberes pedagógicos. Se você já me acompanha aqui, é algo que eu sempre compartilho também na minha fala, nas minhas aulas, porque é a base serve como estrutura para eu montar o meu conteúdo, ok? Tá, Júnior, mas o que seriam esses saberes pedagógicos? Temos o quê? Sempre, qualquer coisa. Se eu vou estudar, se eu vou compartilhar, eu me faço essa pergunta do o quê? O que será compartilhado? O que compartilharei com essas pessoas? Segunda pergunta, por que isso será compartilhado? Ou seja, hoje aqui nós temos uma aula de análise de atividades. É a pergunta o quê? Por que compartilharei? Eu acredito que seja fundamental o profissional que atua na primeira infância, principalmente aí os professores, que é o meu maior público, terem esses saberes pedagógicos bem consolidados, para que eles possam estruturar atividades que auxiliem na prática docente. Até porque, quando eu compartilho uma atividade, na legenda tem ali a estrutura do que eu quero que você realmente entenda, e não apenas reproduzir essa atividade. E nessa aula, o objetivo é esse, é compartilhar com você um conteúdo para que você tenha autonomia na elaboração da sua atividade. Ou mesmo no momento que você olhar a atividade de um outro profissional, você conseguir já pensar de forma automática isso. Só que é preciso prática, é preciso treino. Você precisa fazer várias atividades, pensar, escrever, para que você realmente possa se apropriar. Um exercício que me ajuda muito é a escrita. E aí, quando eu vou organizar essas atividades, eu escrevo, pego uma folha sulfite e vou estruturando ali a atividade. Terceira pergunta: como? Como essa atividade será realizada? E o como vai envolver o espaço que eu tenho para utilizar, os materiais que eu tenho para utilizar. Se eu vou realizar atividade com uma criança dentro de um consultório, ou se é uma atividade que será realizada dentro da escola. São as 3 perguntas: o que, por quê e como. E essas 3 perguntas, elas norteiam a estrutura da atividade. Todas as atividades que eu compartilho com vocês, a base para a elaboração delas são essas 3 perguntas. Agora, 5 pontos que eu considero muito importantes também quando você for elaborar suas atividades.
E eu já vou trazer os 5 pontos aqui no início para depois falar das atividades. Não vou ficar segurando aqui conteúdo, não. Já vou entregar para que depois possamos conversar em relação às atividades. Primeiro ponto, faixa etária sugerida. Ao falar na faixa etária sugerida, é pensar nas crianças com as quais você trabalha. Porque, às vezes, a atividade que eu compartilho, ela é mais desafiadora para crianças menores. E aí, o que acontece? Você tendo esse olhar, um olhar assertivo, um olhar criativo para a atividade, você já consegue pensar em adaptações. Às vezes, da forma como eu realizei, é para uma faixa etária sugerida. Pensar que você precisa conhecer o contexto que você atua. Você precisa conhecer sua turma. E aí, esses 2 pontos estão conectados. Porque se eu sei a faixa etária e se eu conheço o contexto, opa, isso aí já começa a ficar mais claro para eu realizar a atividade. Até porque é fundamental refletirmos sobre a nossa prática. Refletirmos sobre aquilo que estamos realizando, para que você também consiga alcançar clareza na realização da atividade. Terceiro ponto, espaço. Qual é o espaço físico que você tem para a realização da atividade? Ainda mais hoje, se você que está aqui comigo atua com crianças pequenas, nós temos uma questão do protocolo a ser seguido. E eu não sei como é aí onde você está. Se as crianças ficam juntas, se vocês conseguem fazer com que elas fiquem separadas, eu não sei, tá? Tem inúmeras situações. E ao entender esse espaço físico, eu sei que tipo de proposta eu posso realizar. Quarto ponto, quais materiais serão utilizados? Eu tenho esses materiais na escola, eu tenho esses materiais em casa. Muitas, a grande maioria aí, talvez 95% das atividades são realizadas com materiais de baixo custo. Alguns materiais, bolinhas de plástico, um baldinho, aí sim é um investimento, mas consigo utilizar em inúmeras atividades os materiais. Vamos lá, hein? Para o quinto ponto. Intencionalidade. É fundamental você ter clareza do que você quer alcançar com aquela atividade. É uma proposta recreativa? Legal. Quando eu falo em recreação, eu tenho ali os objetivos. Não, Júnior, é uma atividade que eu quero trabalhar de forma específica, a estimulação psicomotora. Poxa, legal. Você tem ali quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar. Você quer estimular o quê? Tônus, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, praxia fina, praxia global. O que você quer alcançar? Porque quando eu tenho esse conhecimento em relação a quero estimular a função psicomotora específica. Quero estimular uma função cognitiva. E eu falei de uma função psicomotora específica, porque às vezes você tem um foco em uma função psicomotora, mas você acaba também contemplando outras. Por isso que, quando você tem conhecimento, você passa a ter uma reflexão diferente em relação àquilo que você realiza e o resultado da sua prática também é diferente. E aí eu considerei aqui necessário trazer esses pontos hoje, porque não é só fazer a atividade. Não é reproduzir uma atividade, e sim o que eu quero alcançar. E quando eu compartilho esse conteúdo com você, é porque realmente eu quero te ajudar a ter um olhar diferenciado ou até mesmo ressignificar aquilo que você faz, porque eu sei que muitas pessoas que me seguem são excelentes profissionais.
E aí é aquela troca que vai acontecendo. Eu trago, compartilho com você algo que eu vivencio, algo que eu realizo na prática. E aí você se apropria disso, ressignifica a sua prática e você pode ajudar essas crianças. Por isso que quando eu falo, estou aqui para ajudar você a fazer você, ajudar você a fazer a diferença na educação. É porque eu sei que se eu ajudo você a avançar, a ter mais conhecimento, a ter base daquilo que você realiza, porque a graduação, cá entre nós, ela deixa diversas lacunas. E eu sei que você já pensou nisso, porque eu sou pedagogo e a graduação, ela deixou diversas lacunas. E tudo bem, porque aí eu fui fazer um movimento de buscar mais conhecimentos. Porque só aquele conhecimento não me deixava confortável. E aí ter a oportunidade hoje de estar aqui, compartilhar com você, é porque eu quero ajudar você e eu sei que você ajudará as crianças, você ajudará os seus alunos. E aí quando eu compartilho os conteúdos, tanto aqui no canal, perfil do Instagram, seja uma aula completa, seja uma atividade menor, é porque eu penso nesses pontos aqui que eu compartilhei, e aí eu sei que de alguma forma isso vai te ajudar. Por isso eu sempre digo, não deixe de ler a legenda da atividade, porque ali ela está estruturada. Eu escrevo para você faixa etária sugerida, habilidades estimuladas, os materiais necessários. E aí você vai olhar para essa atividade, legal isso que o Júnior compartilhou. Eu consigo realizar, consigo transferir essa ideia para minha atuação? Às vezes, como eu já falei, será necessário você adaptar a proposta. Primeira atividade de hoje. Anotaram os 5 pontos? Anotaram saberes pedagógicos? Ó, se anotou, tire uma foto depois e poste lá no Instagram e me marque, para que eu também possa compartilhar no meu perfil, mostrar que estamos aqui juntos, buscando conhecimento, trocando experiências, para que a gente possa também fazer com que mais pessoas venham participar aqui da nossa comunidade. Primeira atividade, que foi a mais votada. Foi uma atividade, eu vou soltar ela primeiro, então vai passar o vídeo, aí eu volto e vou explicando, sempre pensando nisso que eu já compartilhei com você. Então, essa atividade aqui, ó. É uma atividade em que trabalha a quantidade, essa associação dos números, e também trabalho o que a gente chama de praxia global, que é o salto. E aí, nesse último, eu mostro uma sugestão de ir e voltar. Ó, temos aqui cores diferentes, quadrados, ok? Para não ficar muita informação. Porque me mandaram um dia no inbox perguntando se poderia utilizar esses, ao invés de quadrados. Júnior, pode usar triângulo, círculo, estrela, pode utilizar. Mas eu sugiro que você inicie com uma figura geométrica apenas e que você altere as cores, porque senão fica muita informação para a criança, tá? Aqui nós estamos trabalhando, como eu disse, uma habilidade que chama praxia global. Porque eu estou trabalhando o movimento do corpo como um todo. No momento que eu salto, há um planejamento motor para eu utilizar tanto a minha força do salto, eu tenho que calcular o espaço, o tempo. E saltar vai trazer também, vai necessitar do tônus e do equilíbrio. O tônus, essa força muscular.
o equilíbrio, como que eu me mantenho em uma posição estática ou dinâmica no momento da atividade. E além, né, dessa proposta de trabalhar com as habilidades psicomotoras, estamos aqui trabalhando com os números, com esse reconhecimento. Porque é fundamental, antes de partirmos para uma atividade de folha, fazer com que essa criança vivencie e explore os movimentos corporais. Para que esse cérebro, ele amadureça e se aproprie dessas informações. Porque as funções psicomotoras estão diretamente relacionadas ao amadurecimento cerebral. E não adianta eu querer passar atividades na folha se eu não favorecer esse trabalho corporal antes, principalmente na educação infantil. Júnior, a partir de qual idade eu posso fazer essa atividade aí? Ó, com crianças de 2 anos você já pode fazer. Não, mas desse jeito, com números? Não, tire os números. Não precisa ter um número ali. Até porque, quando eu for falar aqui das crianças de 4, 5, aí você coloca o número. Mas as crianças de 2 e 3, e aqui, ó, lembra que eu falei do espaço no slide anterior? Eu deixei essas figuras próximas por causa do espaço, e eu estou sozinho. Mas se eu estiver numa turma grande, eu posso fazer o seguinte: deixar isso aí mais distante. Posso montar uns 4, dependendo da quantidade de crianças, uns 2, 3, 4 circuitos desse daí. Falo circuito, mas essas figuras, tá? Para o salto. Não é que vai sair de uma atividade e vai para outra, não é isso. Essa sequência. E aí, você pode dividir em grupos. Uma criança saltou no 1, na hora que ela for para o 2, a outra vem e salta no 1. Ou você pede para esperar, na hora que uma for para o 3, outra começa a saltar no 1. Para que isso? Para que o grupo todo participe. Se não acontece de uma criança fazer e a outra ter que ficar esperando. Aí a outra vai, fica esperando. Não dá tempo de fazer várias vezes. E o importante, né, é que essa criança ela tenha a possibilidade de repetir a informação. Que ela possa ter a possibilidade de fazer mais de uma vez. E aí você vai saltar 1, você conta, fala para a criança, ó, vai saltar em 2. 1, 2. Agora são 3. 1, 2, 3. Para daí lá com 4, 5 anos você inserir os números. E se você atua numa instituição em que você acompanha essas crianças, você tem a possibilidade ali de dar aula quando ela tem 2 anos, mas também acompanhar a evolução, você vai ver que com 4, 5 anos, isso daí para ela vai ser super simples, porque ela já vivenciou a experiência anteriormente. Falei aqui, ó, o que estamos realizando? Uma atividade de saltos. Uma atividade que trabalha com quantidade. Por que estamos fazendo isso? Porque eu vou trabalhar com esse movimento corporal da criança, vou trabalhar com o planejamento motor dessa criança, que envolve a minha capacidade de pensar e calcular o espaço e o tempo. Quando eu tenho o porquê bem definido, quando eu chego no como, que tipo de atividade eu vou oferecer? Ou como farei isso? Farei com os números? Farei sem os números? Farei só com uma cor? Farei com cores diferentes? É aquilo que eu já trouxe. Tendo a base do conhecimento, fica muito mais fácil de você pensar que tipo de atividade você vai oferecer à criança. E hoje nós temos muita informação. Muita informação. Aqui no canal eu já compartilhei muitas aulas. Se você acompanhar aqui o canal,
fazer maratonar o canal, você vai ter muito conhecimento. E o conhecimento, ele é importante para que a gente possa montar intervenções, possamos montar práticas docentes que favoreçam de fato o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Essa é a primeira atividade. E aí, trazendo aí o que a Lídia perguntou, vamos pensar no que a BNCC propõe. E a partir, né, eu sempre penso de duas formas aí, ao consultar o documento. Ou você pode ter uma atividade, que é esse caso, eu tenho uma atividade. Eu posso abrir aqui um documento da BNCC, que vai ter ali os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e dentre aqueles objetivos, ver quais estão sendo contemplados. Falar, nossa, essa atividade, ela vai auxiliar no campo de experiência em que eu vou trabalhar cores, vou trabalhar formas. Olha, também me ajuda aqui na parte do corpo, gestos, movimento. Ah, mas também me ajuda na parte em que eu tenho que interagir. Um exemplo. O outro é eu fazer um movimento contrário. Eu vou no documento, eu olho o que eu preciso com essa faixa etária trabalhar. Ah, preciso trabalhar isso, isso, isso. Do meu repertório, o que posso realizar? Porque a BNCC ela não vai falar como você tem que fazer, ela vai falar o que você tem que fazer. O como você vai buscar. Mas esse como é importante que você tenha fundamento, que você tenha base. E aí, ao olhar, por exemplo, para os campos de experiências da BNCC, e ao entender sobre psicomotricidade, eu consigo olhar para aquele meu conhecimento que envolve as funções psicomotoras e quais delas devem ser estimuladas em qual faixa etária, e aí fazer essa relação. Claro que eu estou trazendo aqui de uma forma mais superficial, tá? Não sei se a Lídia está por aí ainda. Turma, quero saber se até aqui tudo bem. Coloque um joinha. Alguma dúvida sobre essa atividade? Deu para entender o como que eu pensei para estruturar uma atividade super simples e muito funcional. Segunda atividade de hoje. Foi uma atividade que entrou no perfil semana passada, se eu não me engano. E, ó, você vai utilizar rolos de papel higiênico, tesoura e bolas coloridas. Vou soltar e aí eu retorno no vídeo para explicar a atividade. Mas, ó, bem simples de ser produzida. Inclusive, já fiz uma outra aqui, que é só com essas pecinhas. E, ó, a ideia é montar uma torre de bolas. A da Mari ficou em pé, a minha caiu. E nessa atividade, você pode adaptar. Ah, Júnior, não tenho bolinhas coloridas. Você pode fazer bola de papel, você pode talvez fazer bola de meia. Como eu tenho esse material, eu exploro de diversas maneiras. E a ideia é colocar uma base, né, do rolinho, a bola. Uma base, a bola. Júnior, e subir até quantas bolinhas? Você pode falar até 4, até 5, ou até quantas você conseguir. Nesse caso, eu poderia ter parado na quarta. Ó, a Mari estava fazendo comigo, ela montou com 5. Eu coloquei a quinta bola, a minha torre caiu. Ou eu poderia tirar e montar novamente. Tá? Aqui envolve essa base. E essa base do papel, algumas elas ficam mais firmes, outras, né, às vezes tem um degrauzinho. Mas vamos entender.
A partir de quantos anos? Sugiro a partir dos 4 anos. Mas, lembra que eu falei? Faixa etária. Júnior, mas eu tenho uma turma com 3 anos, que se eu oferecer isso para eles, eles conseguirão fazer. Ótimo! Por quê? É o contexto, é a sua turma. Eu não conheço a sua turma, eu não conheço o contexto. Eu não conheço o seu aluno particular ou o seu paciente, né? Porque aqui temos também profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, psicólogos, que atuam com essas crianças. E aí, ao pensar nesse contexto, pode ser que você tenha uma criança mais nova que já é possível realizar. Você já pode fazer com ela. Pensar também no material, como eu falei. É possível adaptar. Não há necessidade de fazer dessa forma. Claro que dessa maneira fica melhor. Mas se você não tiver, é possível adaptar. É pensar nisso. Ah, mas é só a reprodução da atividade. Não, tente ir além disso. Tente ter esse olhar daquilo que eu estou compartilhando com você. Então, o que está sendo trabalhado? Uma atividade em que eu uso bolas e também os rolos de papel higiênico. Por quê? Aqui eu trabalho algumas habilidades psicomotoras e também algumas habilidades das funções executivas, que é um conjunto de habilidades muito importantes para o nosso desenvolvimento. Um conjunto de habilidades que vai fazer com que eu consiga permanecer atento para realizar uma meta, ou mesmo ser capaz de autocontrolar distrações para que eu consiga realizar essa tarefa. E aí, nesse caso, eu vou inibir as distrações para que eu consiga montar a minha torre. Ah, mas caiu. Beleza, eu vou ter que planejar isso. E como planejar? Foi o que eu falei. Nesse caso, eu poderia ter tirado todas as bolinhas e ter estruturado de novo. Raciocinar. Ah, se assim ela vai cair, o que eu posso fazer? Qual outra estratégia eu posso utilizar? Aí já entra uma outra habilidade, flexibilidade cognitiva. Porque eu vou ser flexível, de tirar todas essas bolas e estruturar de novo. Veja que quando você vai alicerçando a atividade num conhecimento concreto, num conhecimento robusto, você olha para a atividade e você já começa a pensar em tudo que você explora ali. Para uma pessoa que não tem esse conhecimento e que olha, não vai entender nada e achar que talvez ainda é uma brincadeira boba, é um jogo sem graça. Mas o quanto é possível estimularmos essas habilidades que eu falei. Preensão, praxia fina, que vai envolver a destreza, controle tônico, controle da força, equilíbrio, porque no momento de colocar a bolinha, aqui ainda o vídeo ele está acelerado. Mas a estruturação dessa atividade, ela vai acontecendo devagar. Ó, veja agora comigo aqui, ó. Eu tiro, coloco, falei, vai cair. Falei, eu vou deixar cair para mostrar que às vezes não dá certo. Senão, vai parecer que é realmente montado. E não, estávamos ali nos divertindo. Ah, vai cair. Mas eu poderia utilizar de uma outra estratégia. E ao pensar nesse controle, nesse planejamento, orientação espacial, o quanto que isso não favorece as habilidades que são importantes no momento da alfabetização. Igual, se eu não me engano, a Carol falou, o quanto que a psicomotricidade ela é importante na educação infantil. Porque todas as habilidades psicomotoras, elas são evocadas, são recrutadas no momento da alfabetização. E aí, de uma forma lúdica, eu ofereço um recurso para a estimulação dessas habilidades. Importante,
fazer mais de uma vez. E é aí talvez um recurso que a criança possa ter em casa. Turma, essa segunda atividade aqui, legal? Deu para entender a estrutura, materiais super práticos, super tranquilos de vocês terem acesso. Se alguém realizar, compartilhe a experiência comigo. Eu sei que às vezes não é possível mandar foto, mandar vídeo. Quando eu falo compartilhar a experiência, se for possível compartilhar isso, legal. Se não for possível, uma mensagem. Júnior, eu fiz a atividade que você falou, deu certo. Júnior, eu fiz a atividade que você falou, mas eu adaptei. Porque eu também gosto de saber como esse conteúdo tem ajudado outras pessoas. Não é só colocar ali por colocar. É realmente ter esse contato com vocês. Uma terceira atividade que também foi ali das 6, a mais votada. E essa atividade, ela é uma variação de uma outra. Veja que de uma atividade eu consigo explorar outras. E aí a ideia dessa proposta aqui, eu vou soltar, né, o vídeo, depois converso com vocês as habilidades, qual foi o objetivo. Beleza, vamos lá, ó. O que eu vou realizar? Uma atividade psicomotora, mas utilizarei também outros recursos. Imagens, letras, fitas, uma fita de cetim, tá? Não é fita colorida, tipo fita durex, é cetim. E aí, montamos esses caminhos, colocamos fita durex, né? Fita transparente, porque me perguntaram se é fita colorida. Não, isso aí é fita de cetim. Comprei em uma casa de artesanato. Se eu não me engano, paguei R$3,50 cada fita, mas um rolo com muitos metros e eu consigo utilizar várias vezes. Então, aquilo é um material também que dá para utilizar, tendo cuidado, diversas vezes. As figuras, os rolinhos coloridos. E aí, o objetivo é levar esse rolinho pelo caminho até a figura. Então, pego a letra, vou levando, chego lá, coloco a letra em cima e o rolinho. Rolinho, associação com a cor da fita. A letra, associação com a imagem. E nessa atividade, tônus e equilíbrio estão sendo utilizados o tempo todo. Júnior, a criança pode colocar o joelho no chão? Pode colocar. Lembra que é realizar várias vezes? Se a criança estiver fazendo, tenta tirar o joelho, sem o joelho no chão. Mas se ela, num primeiro momento, estiver colocando, porque não é algo simples de fazer. É algo que vai depender de uma força muscular aí na parte inferior, né, nas pernas, que é bastante força. E aí você pode mudar o caminho, né, fazer caminhos diferentes. Sugiro a partir dos 4 anos essa atividade. Uma outra que eu fiz você já pode fazer com crianças menores, com crianças de 2 anos e meio, 3 anos, mas sem a associação das letras com as figuras. Só cor. A criança pode pegar uma bolinha da cor da fita, ela vai andando em cima da fita e leva essa bolinha do outro lado. É uma ideia. Então, a partir do momento que, o que eu quero explorar por meio dessa atividade? Tônus, equilíbrio, atenção, memória, associação, reconhecimento, linguagem, porque eu vou trabalhar com as cores, e aí eu
trago uma linguagem verbal. Que cor é essa? Ah, essa cor é o verde. Não, agora é o azul. E aí tem diversas maneiras de explorarmos essas atividades. E essa foi uma aí das que vocês votaram. Ao rolar esse rolinho, eu também tenho que trabalhar a minha percepção. E a percepção, ela acontece a partir do momento que eu recebo um estímulo do meio. Então, o estímulo chega, que é esse estímulo de rolar. Vou pegar aqui uma caneta, ó. Tem o rolinho, eu vou rolar, e aí eu vou fazendo esse cálculo mental do espaço e tempo, força que eu preciso colocar, posição que eu preciso direcionar, e tudo isso é processado a partir desse estímulo que chega. E aí eu vou trabalhando essa estimulação sensorial das minhas mãos, esse controle, porque aí lá na frente eu favoreço a escrita dessa criança. Não é só o fazer pelo fazer. Novamente, você pode utilizar uma atividade como essa numa ação recreativa. É para diversão, não tem ali uma intencionalidade pedagógica. Tudo bem. O que eu estou compartilhando com você são atividades com a intencionalidade pedagógica. Ok? Então, é sempre importante deixar isso claro para que você... Ah, Júnior, mas então quer dizer que a recreação não é valorizada? Não disse isso. Ela é e muito, dentro daquele contexto que ela está sendo utilizada. Nesse contexto de análise do que eu estou compartilhando com você, é sim uma atividade para estimulação psicomotora na educação infantil, utilizando também de recursos pedagógicos. Por isso que eu gosto de fazer essa aula aqui de análise de atividade para compartilhar com vocês. Está vendo essa atividade que eu já compartilhei tanto no YouTube quanto no Instagram? Essa atividade eu pensei assim, assim, assado para realizar ela. Eu coloquei lá a faixa etária sugerida, porque eu não sei qual o seu contexto. Ou até mesmo você pode olhar e adaptar. Você pode criar uma outra atividade. Aliás, se você criar, compartilhe comigo também. Porque daí eu vou aumentando o meu repertório de atividades. É uma troca. Até aqui, turma. Quais outras habilidades você considera que estão sendo estimuladas aqui? Essas foram as 3 atividades que eu trouxe hoje aqui para a nossa conversa. Lembrando que eu falei dos saberes pedagógicos, o que, por quê, como, e também os 5 pontos importantes. Vou até voltar lá, ó, para compartilhar com vocês, que é faixa etária sugerida, contexto, pensar na turma, na criança, no espaço que você tem, nos materiais e na intencionalidade. 5 pontos importantíssimos no momento de você estruturar a atividade. Agradeço imensamente a sua participação aqui comigo. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando a semana. Tenha uma excelente semana, que vocês todos estejam com saúde. Um grande abraço. Tchau, tchau.